Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Espero que estés muy bien en esse Navratri. Hoje é o último dia, amanhã é Dussera. Aí podemos falar um pouquinho ao final. Todos os dias por Rosário Hispano se está mandando vídeos relacionados com as diosas. Então, ao final falamos sobre isso. Sobre a Muli Baba, hoje há uma coisa aí que parece que será uma linha constante. Baba al final habla de que ele é a autoridade todo-poderosa, mas ele diz que nós somos heróis, heroínas, e que Maya vai arrojar uma bomba sobre nós outros. Cuidado aí, vai. Então vamos a la Muli. Hoje, 4 de outubro. Dulces hijos, corran la carrera de recordar el Padre. Si lo olvidan, uma bomba de Maya cairá sobre ustedes. Que aspectos muito profundos e significativos deste drama solamente os teus hijos lo entendem? São duas coisas. Primeira, entendem que há muitas variedades de atores no drama. Cada um tem um papel distinto. O papel, os rasgos de um não podem ser iguais que os de outro. Há a alabança de aqueles que desempenham papel de herói, pero por todo o ciclo. Mientras que os que desempenham cortos papeles de 1 ou 2 nascimentos, são atores muito débiles. O segundo ponto, Deus não está presente em cada ator, pero Ele, aqui vou usar uma expressão, Ele não baila solo. Ele é o diretor de este drama ilimitado. Ele não está mais allá de nome e forma. Se estuviera mais allá de nome e forma, a alabança que cantam das orientações de Deus, como sendo únicas, estariam malas. Vamos a la Muli então, Om Shanti. O Padre ha dicho, eu entro em corpo viejo e comum, ou seja, de aquele que ha chegado a sua idade de jubilação. Jubilação, que a gente chama Van Prast, significa ir mais allá del sonido, que é esse van, essa parte. Ir mais allá del sonido significa van, então ir a la tierra del nirvana, onde não há sonido. La tierra de la felicidade e la tierra de la tristeza são os lugares onde vivem os seres humanos. Seres humanos vivem na terra de la felicidade, onde recebem felicidade. E porque uma terra é um lugar onde as pessoas vivem, se usa a expressão terra de felicidade. Pero também se habla terra de la paz, pero os seres humanos não vivem allá. Só o alma vive. Quando o término terra de la paz é usado, significa que são as almas que residem allá. Seres humanos não podem viver allá arriba. Não é que os seres humanos simplesmente em la idade de ouro vivam em paz, não mais. Não é que eles vivam em uma cueva e tratem de fazer sua mente pacífica. Não. Paulo se refere acá às práticas de yoga, de Hatha Yoga. Então, hay uma onde uno trata de estar em silêncio, sem respirar e tudo isso. Allá, em la Idade de Ouro, há uma religião sola, não dividida, uma civilização. Nada é dividido. Mais tarde, na medida que o número de religiões cresce, aumentam as divisões. Donde há divisão, há falta de paz. Ir mais allá del sonido significa ir a la terra del nirvana. Hijos, ustedes agora entendem que as almas residem na terra del nirvana, la qual também se conhece como la terra de la liberação. Solo vivem almas allá, em silêncio. Em la terra de la felicidade, as almas têm corpos. Quando uma alma tem um corpo, não é possível quedar totalmente pacífico, não silencioso. A gente hace Hatha Yoga, se senta em posturas de pranayama, não de controle de respiração, por 10 ou 20 dias, incluso um mês. Pero por quanto tempo você vai quedar em paz ou em silêncio total assim? Não são capazes de ir à terra da liberação ou ir à terra da liberação na vida através de fazer isso. Isso aqui é um drama. Ou seja, há que actuar. Já? Então, Baba está indo em contra essa prática de quedar totalmente sem fazer nada durante um bom tempo.
Neste momento, casi todas as almas já han descendido ao campo de ação. Que pensa? Já bajaram todos? Falta algum aí. Todos descendem, uno a uno. As almas têm um número. Um número em termos de ordem. Não? Algumas são sato pradhan, o mais elevado, totalmente puras, mientras que outras são sato, pura, rajo, mediano e tamo, impuras. Os que desempenham pequenos papéis ao final são almas muito débiles, desempenham papéis muito curtos, aunque podem ser bonitos, buenos, mas são curtos. Aquelas almas não criam muito impacto, não são alabadas tanto. Não pode que em algum momento sejam famosas, mas desaparecem rápido. Pensem no mais sobre os que sim são alabados. O mais elevado em lo alto é Deus. Isto se aplica a Bharat. Quem mais seria alabado em outros lugares? Os fundadores da religião. Por exemplo, há a alabança de Cristo e depois vem quem? El Papa. A gente também tem suas imagens. Por lo tanto, as almas que são alabadas têm papéis importantes por desempenhar. Hijos, han compreendido el comienzo, meio e fim del mundo. Los nombres de los actores de primeira classe em um drama, em uma obra ou em uma película. Baba vez diz que drama é obra, em outras partes Baba diz que drama é película. Então, os nomes de los actores de primeira classe são impressos em los periódicos, de forma que a gente se siente atraída a ir e vê-los, não? Atrair a película. Nadie sabe que esta é uma obra, um drama ilimitado de 5.000 anos. Aunque a gente do exterior cuente muitas histórias inventadas, o pueblo de Bharat é o que cuenta mais histórias inventadas. Ou as histórias mais inventadas que há. Por lo tanto, o Padre viene e nos dá todo este conhecimento. É por isso que definitivamente tem que entrar em seus intelectos quem é o criador, diretor e actor principal. É Shiv Baba. E ele é o que tem todo o conhecimento e é o que tem toda a bem-aventurança. Podemos dizer que Shiv Baba é um actor. A gente disse que ele nunca atua, que está mais allá de nome e forma. Então, depois vão e dizem que é omnipresente, ou seja, significa que há só um actor que baila em todos. ¿Ya? Não, cada um atua de forma distinta. Os actos de um não podem ser iguais que o de outro. Há tantos seres humanos diferentes. Os rasgos de uma pessoa não podem ser o mesmo, similares que a de outra. Vocês, hijos, entendem que o drama do mundo sigue repetindo-se identicamente. Há uma canção que vocês têm também que diz que Baba tem que dar-lhes o conhecimento del Gita uma vez mais. O Padre habla, eu les di este conhecimento tantas vezes. Ustedes, eu, o mundo inteiro existe agora e também existimos há um ciclo e continuaremos a encontrar-nos a cada ciclo. Não há outro mundo. O Padre habla, eu sou solamente o único. A criação também é só uma. Deus é uno. Não há nome ou traça de outro. Shiv Baba solamente é o mais elevado em lo alto. Se disse entonces que há uma Trimurti Brahma. Em la imagem de la Trimurti, Brahma é o que é importante. Não há uma expressão, por exemplo, Trimurti Shankar. Se disse também Dev, Dev, Mahadev. Brahma vem primeiro. Brahma é a deidade número 1 entre os três. A Brahma também se conhece como Guru. Shankar e Vishnu não podem ser chamados gurus. Brahma é o principal em la Trimurti. O Brahma que vive na região sutil é o Brahma completo e os rasgos são iguais. Não? Na época que Brahma Baba estava a sacar, que é quando se deu essa murli, então havia uma imagem sutil de Brahma já. Todos temos uma imagem sutil, disse Baba. Então era diferente do Brahma de acá. Aí os dois se fusionaram, já é o mesmo. Seguimos com a mule. Por lo tanto, Shiv Baba é o mais elevado em lo alto. Ele é o padre de todos. Se diz el tatarabuelo.
a quien o aquel a través de quien el árbol genealógico de este mundo humano surge. Este es el árbol del mundo humano. Entonces, Baba está hablando muchas palabras en inglés. Dicen que cuando Gente Ben estaba allá, ele falava assim, então pode ser que aí estuviera. Então, Baba vai ser uma referência cristiana, pero a referência aqui é uma analogia. Por exemplo, quando Baba habla entre Brahma e Krishna, Brahma foi Krishna. Ou seja, é a mesma alma. Pero em esse caso dessa referência, não. Brahma é Brahma e a referência acá é uma história que está na Bíblia. Já é outro personagem. Primeiro de todo está Adão. Então, Adi Devi. Não? Adi Devi, que é a primeira deidade masculina. Depois vem Adi Devi, a primeira deidade feminina, que seria Mama. E depois vem a criação que sucede através de eles. Ou seja, Brahma Baba, alguém estava na forma de Krishna, junto com Mama, na forma de Radha, e nunca estiveram solos, eles estavam rodeados de todo um reino. Então, realmente é só uma analogia que Baba usa para tratar de alguém, hacer que alguém do cristianismo, que tem mais contato com o cristianismo, pueda entender a ideia de Brahma como o principal. Porque Adão é, em realidade, um patriarca, já é considerado um dos principais patriarcas. Sin embargo, não se pode dizer que todas as almas se volvem Brahma Kumars ou Kumaris. Os que se tornam Brahmins são os que depois se volvem deidades. Este é um estudo. Brahmins são necessários para um fogo sacrificial. Aqueles Brahmins, os sacerdotes, criam fogos sacrificiais materiais, físicos. E de ustedes é o fogo sacrificial e espiritual. O fogo sacrificial de ellos funciona ou está presente por um curto tempo. Eles sacrificam todo ao final em eles, não? Todo o que sobra, que Baba dá alguns elementos que eles solem sacrificar allá. Toda a mantequilla clarificada, ghee, todas as semillas de sésamo, ou em Colômbia se diz ajonjolí, todo o demás. Este é um fogo sacrificial imenso, em el qual todo el mundo há que ser sacrificado. Fogos sacrificiais não são criados em las idades de ouro e plata. A gente cria fogos sacrificiais para que calamidades sejam removidas. As calamidades começam na idade del cobre. El Padre habla, tras este fuego sacrificial, já não haverá mais fuegos sacrificiais por meio ciclo. Todo ha sido explicado. Ora, juzguem ustedes, ou seja, decidam quem está correto. Se es Baba ou as Escrituras. Todos aqueles fogos sacrificiais pequenos são limitados, mientras que este aqui é um fogo sacrificial ilimitado. Todo vai ser sacrificado em este fogo sacrificial, a yagya, em Brahma Kumaris. E já não haverá mais fogos sacrificiais por meio ciclo, tão efetivo que foi. Não haverá nenhum templo onde se adore a alguém. Os templos são criados no caminho da devoção. Todos os devotos recuerdan el mais elevado em lo alto, Shiv Baba. Pero porque não lo reconocem, dizem neti neti, que é uma expressão na Índia, e a tradução acá é como ni esto ni aquello. É impossível chegar ao final do Criador a sua criação. Seria mais ou menos equivalente ao que muitos falam, de que eu sei que nada sei. Seria como essa expressão. Eles dizem, Deus, tus maneiras e métodos são únicos e só tu os conheces. Deve haver algo que só Ele conosca. E é por isso que se diz, só tu os conheces. Ele deve ser, então, alguém com nome e forma, porque se diz, Deus, tus formas e métodos são únicos. Eu cambio a ustedes de Shudra a Brahmins, depois los hago em deidades elevadas. Eu sou el donador de la liberação em la vida, eu sou o liberador de todos. Quando já a idade de hierro se acaba, a idade de ouro começa. Não é questão de tristeza em la idade de ouro. O Padre ora los libera de la tristeza. Todos os demás regressarão a la tierra de la paz. Então, o título de Baba é El Liberador
viene al final de la edad de hierro. Viene y cambia el infierno en paraíso. Hay tanta tristeza acá, así que este aqui não se pode chamar paraíso. ¿Sí? Bastante, não? El mundo viejo não pode ser chamado mundo nuevo. Solía ser el reino de Lakshmi Narayan en el mundo nuevo. Miren ahora qué está pasando en ese mundo viejo. Tiene que volverse un mundo nuevo. El Baba más elevado en lo alto viene y cambia el mundo viejo en un mundo nuevo. Los residentes de la región sutil, Brahma, Vishnu y Shankar, son llamados deidades. No está escrito en ninguna parte que Prajapita Brahma sea un residente de la región sutil. No hay gente, cuerpos físicos en la región sutil. Prajapita Brahma definitivamente es necesario aquí. Shiv Baba es el más elevado en lo alto, después Brahma viene como número 2. Shiv Baba se sienta en el cuerpo de Brahma y hace servicio a través de él. Y él cambia los Brahmins en deidades. Este es un mundo de almas pecadoras. Es el mundo del reino de Ravan. ¿No? Y una mulher hace poco, Baba decía que Ravan era el presidente del mundo. ¿Ya? En el reino de Ravan, lo que quiera que la gente haga es, pues aquí dice pecador, y solo interactúa com aqueles que são corruptos. É uma imagem muito dura. Especialmente porque hay gente muy buena y cosas muy buenas pasando en el reino de Ravan. ¿Ya? Y de hecho, si tú lees un poco de Ramayana, va a ver que no todo era malo. Dicen que Ravan incluso era un buen rey, la gente por lo menos vivía bien y todo, había lujo, había muchas facilidades físicas. ¿Ya? Entonces, cuando Baba usa la palabra pecador, ¿ya? No es con connotación moralista. Baba está falando sobre um erro muito sério, pero principalmente pode ser que aqui seja vikarma, que é toda ação kármica realizada na consciência do corpo. Todo isso vai resultar em algo malo, aunque seja aparentemente bueno. Como aí a contravia e devolve isso, por exemplo, eu ajudo a uma pessoa, isso é bueno, mas se eu hago na consciência do corpo, dia essa pessoa me vai ter que ajudar, o que é malo, porque significa que vou estar tão mal que vou necessitar ajuda. Já? E que todos sejam corruptos, aqui no sentido de que todos estão já totalmente imersos em la idade de hierro. ¿Ya? Então, a verdade, a falsidade é muito difícil de discernir. Miren, essa mulher Vyakt foi a última mulher Vyakt del mês de setembro, para que eche uma miradita. La corrupção arranca em la idade del cobre, depois, al final, el Padre viene e hace a ustedes almas muito elevadas. Tarda 5.000 anos para que os grados celestiais se reduzcam completamente. A imagem é como a luna llena, não? Tarda um tempo para que desapareça, digamos, o que é só uma linhazita. As deidades, quienes foram as mais elevadas, têm que descender. Esta é a obra. O Padre explica tão claramente. Qualquer que se siente para entender, pode entender, muito claramente. Então, o esforço é sentar-se a compreender, ou seja, poner-lhe atenção. Igual se refere ao começo da Yagya, não? Que foi em Paquistão. Não? A Yagya arrancou em Karachi, arrancou em Hyderabad, que é um pueblito de Paquistão, e de aí foi a Karachi, que é uma cidade muito importante. Quando vocês estavam em Bati, em Karachi, soliam ir allá a entender, a compreender. Vocês soliam ir ao centro, porque todos estavam em diversas casas, então se vão à praia com Baba, se reuniam de diferentes formas. Baba tinha muitas táticas. Não, as casas eram lejos, teriam um carro para isso, para mover-se entre uma casa e outra. Já? Então se chama Bati, se chama retiro, no sentido que nadie tinha parentes aí, não havia, por lo tanto, com quem comunicar-se, não havia celulares na época com WhatsApp, nada disso. Sin embargo, depois da partição, estavam no lado de Paquistão, não? Então, todas as demais pessoas odiaram a população hindu, mientras que vocês seguiram vivendo aí, não? Por um tempo, Brahma Kumari seguiu aí. Não, a transferência, se não me equivoco, foi no ano 50, 51. Já. Vocês não tinham a companhia de nadie allá. Sin embargo, aunque ustedes estavam apartados de la companhia de outros, os esforços ustedes los hacían em números diferentes. Igual, alguns haciam mais e outros menos. Não todos podem fazer o mesmo tipo de esforço.
E o exemplo que Baba dá, não todos em uma escola reclamam o mesmo número. 2 estudantes não podem receber nota 99. Então, alguém disse uma vez que na Índia os professores, pelo menos antigos, soliam não dar a nota máxima, como que para estimular a pessoa a perseverar. Se dá a nota máxima, uno se queda tranquilo. E me imagino que hacían de tal forma que nadie lograva, 2 pessoas não lograram a nota máxima ao mesmo tempo. Bueno, Baba disse, e também existe a questão, não? E pues eu de hecho passei por isso, não? De que colocam os melhores adelante e os piores atrás, não? Por isso a fama de que os que estão atrás são malos vem de essa prática. Então Baba habla, é que vocês não vão colocar um sobre o outro em uma classe, não? Então se ambos sacam a mesma nota, então como vão pô-los aí? E de estudantes passam na carreira de cavalos. Então 2 cavalos em uma carreira não podem ser iguais. Este fogo sacrificial recebeu o nome Rajshwa Ashwa Meg, ou seja, o fogo sacrificial no qual o cavalo é sacrificado. Ustedes são os cavalos espirituais. Sua carreira é hacia el hogar. É chegar ao Padre primeiro. Aí logramos a vitória. Allá no mundo lógico, eles têm carreiras de bicicleta, carreiras de cavalo, incluso e vou ler, uma carreira em la lucha livre, porque a palavra é race. Race, em esse sentido, significa carreira, pero de competência. Então, obviamente, a lucha livre não é uma carreira, não se diz carreira, pero é uma competência. Tá? Então, por isso Baba usa essa palavra. Pero lo de ustedes é estudio primeiro, carreira segundo e que outra? Lo de ustedes é uma batalha, junto com ser uma carreira. E a batalha de ustedes é derrotar a Maya. Para isso, usted se les dice para recordar el Padre. Não se les dice para recordar el Guru Nanak, que é da religião de los Sikhs, ou recordar outra pessoa. El donador de salvação para todos é uno nomás. De hecho, hay solamente uno que tiene misericordia por todos. Hay solo uno que da salvación a todos, solo uno que es el purificador. Aquellas personas asumiram esse nome e isso está incorreto. No, os gurus têm a prática de usar nomes muito grandiosos e hablam esse tipo de coisas, que dão salvação a todos. Há solo uno que dá felicidade a todos e o Padre é aquele que los llevará a la tierra de la felicidade. Assim que vocês deveriam tomar sua herência da terra da felicidade del Padre. Ravan, muito forte essa imagem, Ravan los estuvo maldiciendo por meio ciclo. Bueno, agora reclamem sua herência del Padre. Este é um mundo de almas pecadoras, ¿no? Que estão na consciência do corpo. E o mundo de deidades é o mundo de almas puras e caritativas. Não há caridade no mundo de pecado. Sí hay, pero la palabra que Baba usa acá es punya, y punya explicavam que é mais que dar dinheiro, punya é caridade, pero também a vezes se traduz como puro. Eu já he escuchado em algumas moles, incluso, a palavra punya, quando vai a tradução em inglês, é pure, puro. Já. Então, aqui poderíamos dizer que não há uma caridade pura no mundo de pap. Não há punya onde há pap, que é pecado. A gente sigue hablando histórias inventadas. Hablam que fulano morreu e se foi ao céu, ao paraíso. Sin embargo, se o paraíso, esse céu não existe, como vai tomar seu próximo nascimento allá? Então, não é possível. Estas coisas só são entendidas por aqueles que querem entendê-las. Mas arriba, Baba dizia, se queres entender, senta-te aí e entende. Não é necessário, sin embargo, sentar-se aqui em Madhuban, ¿sí? Pero todos estamos echando de menos de Madhuban, ¿sí? El día 9 arrancan los grupos, ¿ya? Y el día 12 es el primer encuentro sutil. Es en una semana, en 8 días, ¿no? La próxima semana y un día más. Entonces, no es necesario sentar-se aqui, Madhuban, para entender. Aunque vayan al exterior, recuerden que essa mole foi dada para alguém que falava inglês, definitivamente devem permanecer em la companhia del Padre por 7 dias, porque
antes de irse, porque la buena compañía los hace cruzar, la mala compañía los hunde. Si la flecha da al blanco, esa alma va a hablar, ay, yo quiero quedarme con Baba por otros 7 días. Entonces Baba va también provar esa alma, ¿no? Hacer pruebas. ¿Será que tiene fe completa? ¿Será que sus corazones realmente están atraídos acá? ¿Será que la flecha les da? ¿Que el Padre es quien les está enseñando? E as provas de Baba eram famosas, eram provas, por exemplo, com Gente Ben, ele lê isso, ela era muito nova, era niña, e lê isso, explicar um quadro. Então, ela tinha que correr um quadro e explicar delante de toda a classe. Oye, pero ustedes deveriam quedar-se na companhia del Padre, e assim, almas, quando ustedes estén coloreadas de forma forte, ou seja, que o color já não se desvanezca, aí sim podem ir ao exterior. Se se vuelven puros agora, podem reclamar um reino por 21 nascimentos. Você nem tem que ir ao exterior. Não é uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena permanecer puro por um solo nascimento. Baba les dá muitos métodos. Utilizem-los, os métodos, de forma cuidadosa, para que não entrem em conflito com nadie, para que mantenham suas amistades, pero também se conservem livres. Isso aplica muito para nós outros, brahmins, que estamos fora da Índia. Temos um conhecimento, pero devemos ser cuidadosos quando hablamos a outras pessoas, não? Pero de tal forma que a amistade se mantenha, pero eu esteja livre, não me enrede aí. E Baba hoje dá um título que não é nada comum, já? E esse título acá é um título árabe, urdu, eles mesclam muitas coisas. Baba es el que es astuto, el conocedor de todos los secretos. Y aquí Baba usa el título es Ranju Ramasbaz. Así que él les cuenta los métodos para hacerlo todo. Entonces Baba nos da muchos métodos, ¿ok? Que son basados en essa essência que Baba conhece do mundo, os secretos. Há muitas Brahma Kumaris que sumbam conhecimento a seus maridos e los traem aqui. O marido então se inclina ante os pés de sua esposa e diz: ella me salvou. Aqueles sacerdotes brahmanes, eles vão e atam as almas com um laço de vício. Aqui, Brahma e os brahmanes cancelam esse laço e mais bem atam um laço de pureza. E os filhos dizem: Baba, tu nos llevas ao paraíso, por que não deveríamos escuchar-te então? Por lo tanto, de forma alegre, eles se atam um laço, um bracelete de la pureza, não Raki. Achá, a los hijos mais dulces, amados, largo tempo perdidos e agora encontrados, amor, recuerdos e buenos dias. De la madre, padre e Babdada. O Padre Espiritual le dice Namaste a los hijos espirituales y los hijos espirituales decimos Namaste al Padre Espiritual. Bueno, Baba dizia que ele dá métodos, pero aqui a essência diz: creem seus próprios métodos para ser-se puros. Prometam que permanecerão puros e assim reclamarão um reino por 21 nascimentos. Para poder volver-se los mais elevados, só tenham intercâmbio com aqueles que são elevados. Permaneçam em la companhia del Padre, permaneçam sem medo, ¿no? Por todo o tema de la interação com outras pessoas, especialmente gente que causa muito problema. E a bendição que permaneças em uma forma combinada, mantendo-te consciente da companhia del Padre ou da autoridade todo-poderosa, experimenta êxito constante. Tornem o Padre Autoridade Todo-Poderoso companheiro de ustedes, e todos os poderes constantemente estarão com ustedes. E já que têm todos os poderes, é impossível que não tenham êxito. Sin embargo, se não permanecem combinados com o Padre, se Maya separa ustedes de sua forma combinada, o êxito também se reduz. Aí vem o êxito, pero depois de um trabalho duro aí. El éxito rodea a alguém que é um hijo autoridade todo-poderoso. E el slogan: para poder receber as bendições de todos, continuem a falar Hanji, sim Senhor, e estendam sua mano de cooperação
Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, não? Porque se alguém pede a cooperação, eu lhe digo, Haji, ok, se harei como tu disses. Haji significa mais ou menos isso. Se harei o que tu disses. Então significa que estou estendendo minha mão de cooperação, em contrapartida me darão bendições. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Então hoje é o último dia de Navratri. Os Brahmins del mundo, pois, um irmão uma vez dizia que nós celebramos todos os festivais, de uma religião, de outra religião, dependendo de los Brahmins que tengamos em nossa classe, não? Há lugares onde celebram os festivais judios, muçulmanes, etc. Então, Navratri é hindu, assim que celebramos porque nossa organização está allá. Não lo celebramos como os hindúes lo hacen, incluso os Brahma Kumaris. É uma oportunidade de serviço, mais que nada. Normalmente as hermanas vão e posam como as 9 diosas. Então a gente vai, tem uma visão dessas diosas, se sentem muito felizes. As hermanas treinam não parpadear, treinam várias coisas para poder realmente dar essa imagem, dar essa visão. E os Brahmanes aproveitamos e explicamos algo sobre essa deusa em termos de conhecimento. Não vou falar quais são as 9 diosas, porque é meio polêmico já. Há várias listas por aí correndo, e de hecho na Índia há vários lugares onde, em um lugar, por exemplo, as 9 diosas são uma só, que é Durga. Só que se manifesta em diferentes formas. Em outros lugares é Parvati, que se manifesta em forma de Durga e assim de outras formas. E aí 9 fatores realmente que todos temos, muito mais de pronto. Pero virtudes, qualidades, aclarar algo de conhecimento, há coisas que não temos claro. Todavia confundimos o conhecimento do mundo com o de Baba. Já? Yoga. Yoga creo que são 3. Já? Ou seja, o yoga de meditação básica, o yoga para afrontar situações, todas as coisas que vão passando, e o yoga para karma yoga normal, ou seja, caminhar e tudo isso. Já são como 3 aspectos diferentes relacionados com o yoga. O serviço que hacemos também, todas essas diosas são mostradas servindo. De hecho, elas só têm papel quando há algo que fazer, senão não aparecem, não surgem. Já? E creio que há 3 outras coisas que eu não vejo, ou não viu, em las dades, principalmente. E sem dúvida, essas dades eram diosas. A primeira era a capacidade de satisfazer a outros. Ok, está relacionado com o serviço, mas um ponto muito específico. E Dadi Kumar era a grande maestra do tema, mas Dadi Yankee tampouco era muito menos. Mas sim, a capacidade de satisfazer a outras pessoas de lo profundo do coração. Se realmente chegava aos corações, não era algo superficial. Depois, a outra coisa é a capacidade que tinham para destruir os obstáculos. Não os destruíam, em realidade, os aplastavam. Em muitas histórias de diosas, não? Em uma história que, normalmente nessa época de Navratri, vários vídeos começam a circular, então sai um vídeo onde uma mulher huye desesperada de um homem que quer fazer dano. Ela entra em um templo, aí está uma diosa. Então a diosa sai a enfrentar esse senhor, pobrecito, não tem a mais mínima possibilidade. Então afastavam os obstáculos, e isso era importante. E por último, as dades, elas deixaram um legado. Realmente, quando elas partiram, já a Yagya funcionava sola, tudo funcionava solo. Porque as dades conseguiram fazer um trabalho completo. Já? São uma característica das diosas. Elas vão fazer algo e lo hacen hasta o final. Hasta terminar com o que tem que terminar. Então, as dades também tiveram isso. Bueno, ok? Provavelmente tu tens outros 9 aspectos de tu vida também para transformar, aproveitar, e feliz Navratri, feliz do ser em realidade amanhã, e feliz Diwali que se acerca. Hasta luego, Shanti, nos vemos, um momento aí de triste, um minutito.